Vimos a igreja porque fomos atraídos por Cristo. Ele nos atrai pela sua vida, pelo seu ensinamento. É por isso que nós queremos segui-lo. É Ele que nos convida para a missa. Tanto é que é Ele que prepara, Ele que serve, Ele se faz alimento, tanto na palavra como no pão e no vinho partilhados. Portanto, o nosso propósito ao vir à igreja, em primeiríssimo lugar, é porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas e queremos demonstrar isto diante do altar. A Deus elevamos nossas preces, nossos pedidos, mas também o nosso reconhecimento. Por isso entoamos o hino de louvor, recitamos o Glória. Por isso esse salmo belíssimo que entoamos hoje: a vós, louvor, honra e glória eternamente. Reconhecemos que sobre nós existe um poder superior que nos acompanha, que nos vê como nós somos e que nos ama. Por isso nós o louvamos, reconhecendo nele a sua divindade. Mas também estamos na igreja para cumprir o mandamento de Cristo, que nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Assim Jesus fez e nos ensinou. E aqui há algo a ser aprendido. Para amar o próximo, nós precisamos sair de nós mesmos, ir ao encontro do outro. É por isso que nos sentamos assim, um ao lado do outro, desconhecidos, que em outras circunstâncias provavelmente jamais se encontrariam. Mas nos encontramos aqui na igreja, como se fôssemos, de fato, uma só família, um povo, uma nação, como Jesus sonhou e ensinou, como Ele pediu que fôssemos. Por isso estamos cumprindo a lei maior, quando mostramos a Deus que o amamos sobre todas as coisas, e por isso somos capazes de deixar outros compromissos no domingo, enfrentar um dia como hoje, chuvoso, frio, para estar aqui na igreja, diante do seu altar. E fazemos isso junto aos outros, nos sentimos próximos, nos sentimos comunidade. Hoje, a igreja nos convida a contemplar o coração, o cerne da nossa fé, que é o mistério da Santíssima Trindade. Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, são três pessoas unidas pelo amor, em perfeita e eterna comunhão. Por isso, três pessoas num só Deus, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Santificador. O amor que os une não é isolado. O amor que os une, ele é atrativo. O amor que une a Santíssima Trindade nos convida a participar dessa comunhão. Não nos cabe explicar, porque nós não podemos desvendar esse mistério. A nós nos cabe contemplar, a nós nos cabe nos aproximar, a nós nos cabe abrir o coração e os braços para sermos acolhidos nesta comunhão perfeita e eterna, onde o amor é a lei maior.
Ao mergulharmos no mistério da Santíssima Trindade, descobrimos afinal o que significa comunhão. Deus não é isolamento. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo é o vínculo que os une. Desde toda a eternidade, Deus é relação, Deus é entrega, Deus é comunhão. E nós, que fomos criados à imagem dele, somos chamados a viver dessa mesma forma, em comunhão. Aqui está um desafio. Vivemos numa realidade que nos separa. Classes sociais, etnias, gêneros, idiomas, etarismos, ideologias. De forma especial, o mundo contemporâneo é marcado pela pressa e pela indiferença nas relações humanas, mas também na relação com a criação de Deus. Quantos de nós, vivendo aqui em São Paulo, ou em qualquer lugar que seja, dedica que seja um momento da sua vida para contemplar o céu, para se deter diante de um ipê florido, para olhar as crianças brincando no parquinho? Quantos de nós, nesse mundo atribulado, consegue descansar o seu espírito na presença de Deus, sem achar que está roubando tempo, está fazendo uma coisa errada? Eu mesmo sou uma dessas pessoas. Quando uma reunião é cancelada, ou uma pessoa não vem para a entrevista, e eu tenho um tempo livre, eu fico procurando coisa para fazer, porque parece que eu estou desocupado. Mas está errado. Os momentos livres que nós temos é para descansar o nosso espírito e nos sentirmos na presença de Deus. Jesus fazia isso constantemente, a qualquer momento. Era comum encontrá-lo conversando com o Pai, nas situações às vezes mais improváveis. Mas para nós parece que oração significa perda de tempo. Olhar para o céu, perda de tempo. Aproveitar aquele momento da refeição para elevar um pensamento a Deus de gratidão, parece perda de tempo. E assim, o nosso tempo vai se esgotando, derramando-se pelos vãos dos nossos dedos, e nós só nos damos conta quando finalmente já não temos mais tempo e olhamos para trás para ver onde foi que aplicamos o tempo da nossa vida. A Trindade, porém, nos ensina que a verdadeira felicidade se encontra no relacionamento que somos capazes de ter, em primeiro lugar, conosco, nós mesmos. Olhar para nós, perceber o que somos, quem somos. Olhar e aceitar de onde viemos, os descaminhos pelos quais andamos. Olhar muitas vezes para esses demônios interiores que insistem em habitar na nossa imaginação e às vezes transformam o nosso comportamento. Reconhecer que somos fracos, necessitados de carinho, de atenção, do olhar do outro e muitas vezes até de aprovação. Mas também tempo para olhar para o outro, tempo para reconhecer nele a sua alteridade, a sua diferença, e mesmo assim respeitar,
e decidir amar aquela pessoa do jeito que ela é, mesmo que não pense como nós, mesmo que não tenha a cor da nossa pele, mesmo que não faça parte do nosso grupo social, mesmo que não tenha as mesmas convicções políticas, religiosas que nós professamos. Ainda, as relações que temos com o mundo, com as pessoas e conosco, elas sempre deverão ser mediadas pelo amor. Eu insisto no tema para distingui-lo da maneira vulgar, como muitas vezes a palavra é utilizada. Amor, como eu já lhes disse tantas vezes, significa escolha, significa decisão. Amor é a nossa força de vontade de amar aquela pessoa, independente do que ela é. Eu amo porque eu sou capaz de amar. Portanto, o amor, ele é mediado, muitas vezes, pela prática do perdão, da partilha. A caminhada conjunta que nós somos capazes de fazer é que diz quem nós somos na verdade. Como somos capazes de enfrentar nossos medos. E como eu já disse, os demônios que insistem em habitar no nosso mundo imaginário. É junto com o outro que nós somos colocados à prova em nossas convicções. Por isso, mesmo em família, somos chamados muitas vezes a fazer uma revisão de vida. Quando estamos juntos, em família, e eu falo de família funcional, é o momento de nos sentirmos seguros. Alguém olha para nós do jeito que nós somos, e no olhar da pessoa que nos ama, nós nos sentimos aceitos, acolhidos. Eu sou especial para alguém. E isso faz toda a diferença. Todos nós precisamos nos sentir assim em algum momento. Alguém olha para mim de uma forma diferente do que olha para todo o resto do mundo. Eu sou especial para alguém. Todos nós precisamos sentir o olhar de alguém que nos ama. Alguém para quem nós somos especiais e únicos. Isso alimenta o nosso ego, muitas vezes fragilizado. Isso nos humaniza. Por isso a família funcional é aquela onde a pessoa se sente protegida, acolhida. Às vezes, quando a pessoa não sente vontade de voltar para casa, ela sai do trabalho, da escola, e prefere ficar na rua, no bar, prefere ficar com os amigos. Talvez em casa ela não se sinta acolhida desse jeito, não se sinta única. A rotina do casamento pode ser terrível, destrutiva. É preciso sempre voltar ao primeiro amor. É preciso sempre redescobrir essa força interior que um dia me fez fazer um juramento, uma profissão, de que eu te amaria todos os dias da minha vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza. Isso para o casamento, mas também para a família. Se a gente não faz isso todos os dias, a vida pode ser muito pesada. Para os padres não é diferente. Também nós fazemos um juramento sagrado e solene, um juramento que nos acompanha por toda a vida. E a última palavra do bispo, antes de nos levantarmos do chão, onde nos prostramos para fazer o juramento, ele coloca sobre nós a sua mão e anuncia a todo o povo: sacerdois in aeternum,
sacerdote para sempre. Nem a morte vai tirar de você essa condição. A gente aceita isso, mas isso só se torna real no dia a dia, quando todos os dias a gente renova essa profissão de fé. Eu aceito, eu quero. Eu não tenho vontade, eu não estou alegre, não estou triste. Mas eu aceito, eu faço, eu acredito. E eu espero que você me segure. Moisés, hoje, fez uma dessas experiências. Acho que a gente conhece o livro do Êxodo, dos principais da Bíblia. Ele está exausto, cansado, porque nem os seus reconhecem a sua autoridade. Ele é um sonhador, quer tirar as pessoas da escravidão, 400 anos, e as pessoas estão tão acostumadas a serem oprimidas, que quando alguém fala de liberdade, eles dizem bobagem. Então, Moisés vai se queixar diante de Deus. E ele sente a presença de Deus naquele momento. Deus o está escutando. E ele se joga no chão, se prostra. Porque quando a gente se sente assim, acolhido, quando a gente se sente assim reconhecido, a gente não sabe como agradecer. Então ele se jogou no chão, em sinal de gratidão, de reconhecimento. E do chão, ele pede a Deus: fica conosco, caminha junto com a gente. O seu povo tem cabeça dura, mas ele precisa do Senhor. Todos nós precisamos, em algum momento, que alguém suporte o nosso peso, que alguém nos carregue nos ombros, que alguém nos tome pelas mãos, que alguém nos faça continuar. Cresce assustadoramente o número de padres que se matam, que tiram a vida. Esses últimos 2 anos foram 38 padres só no Brasil que tiraram a própria vida. O isolamento, a solidão, a incapacidade de se sentir amado, destrói os melhores ideais. E por mais que alguém ame a Deus sobre todas as coisas, em algum momento, ele precisa ver nos olhos de um ser humano esse amor refletido. Por mais idealista que a pessoa seja, ele precisa sentir o calor de um abraço, ele precisa sentir o gosto de um beijo, ele precisa ouvir no silêncio de um olhar alguém dizer: eu amo você, do jeito que você é. Deus se apresentou a Moisés e ele se sentiu amado e acolhido. E por isso ele pôde enfrentar as dificuldades, ele voltou para o povo e nós conhecemos o final dessa história. O Evangelho deste domingo nos lembra que Deus não enviou Jesus a este mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. O Pai ama a criação. Tudo aquilo que Ele fez, Ele viu que era bom. O mundo, as pessoas que o habitam, o mundo é o sonho realizado de Deus. E o Filho foi enviado a este mundo para o resgatar, para o levar de volta para o Criador. A Trindade, portanto, não é uma teoria abstrata, mas uma experiência viva. Deus por nós, Deus conosco, Deus junto de nós, Deus em nós. Em nossa comunidade, a Santíssima Trindade tem se manifestado através da dedicação dos voluntários, sobretudo. Cada vez que um grupo vai à rua para levar as marmitas, cada vez que alguém ajuda na preparação, cada vez que alguém doa trigo, arroz, feijão,
Cada vez que o ministro leva a Eucaristia a um doente, cada vez que alguém vai ao cemitério em nome da igreja, é a Santíssima Trindade chamando a comunhão, a participação e dizendo: eu estou presente, eu estou com você, você não está sozinho. Por isso, em nossa comunidade, temos feito essa experiência de solidariedade, de companheirismo, de afeto. Uma comunidade onde a pessoa quer estar. Ela sente falta quando não pode no domingo ir à missa, porque ela diz: ali eu sou amado. Eu comungo daquela mesa sem que ninguém pergunte por onde eu andei, o que eu fiz. Ali eu sou especial. Eu sou convidado do dono da casa, Jesus. E naquela comunidade eu me sinto amado, eu sou reconhecido, eu sou alguém. Independente do que eu fiz ou deixei de fazer, aquelas pessoas me respeitam, me amam e me esperam. Isto é igreja, isto é comunidade. Quando a gente se sente assim, a gente se sente forte, corajoso, atraído por ela e quer participar. A gente vê os defeitos e tenta corrigir. Na família não deveria ser diferente. Cada um na família tem a sua particularidade, o seu jeito, fez a sua própria experiência de vida. Os pais amam os filhos de forma igual, mas cada um irá manifestar uma natureza, cada um irá criar a sua própria personalidade, cada um será diferente. E a família é o lugar onde cada um pode se assentar, comer junto, mesmo que discuta, mesmo que haja palavras pesadas, o amor supera, e à noite vem o arrependimento, e no dia seguinte o desejo de ver aquela pessoa, e mesmo que eu não fale com ela, eu desejo que ela esteja bem. Às vezes é difícil falar para o seu irmão ou para sua mãe: eu te amo, tenha um bom dia, obrigado pelo seu carinho. A gente tem dificuldade de falar isso, né? Depois que a pessoa morre, aí sim a gente chora, fala. Mas quando está junto, às vezes é difícil dizer bom dia. Eu já te falei que eu amo você? Você me xingou ontem. Comeu o pedaço de carne que a mãe deixou? Pois é, mas mesmo assim eu amo você. Nós precisamos expressar esses sentimentos. Nós precisamos ensinar o nosso cérebro que os nossos bons sentimentos, eles não só fazem parte da nossa estrutura psíquica, mas eles são um sinal que nós temos de mudar a realidade desse mundo. Por isso, precisamos superar a vergonha de olhar para os olhos de quem a gente ama e dizer: sabe que eu te amo? Mas estamos casados já há 32 anos. Mas eu te amo. Eu sei que parece bobagem falar essas coisas, mas elas fazem muita diferença. Muita diferença. Uma família funcional é um sinal da Santíssima Trindade, onde as pessoas estão ligadas não pelos laços de sangue, mas pelo compromisso de fazer o outro feliz. Isso faz toda a diferença. É assim que nós devemos entender a Deus. Ele não nos ama porque nós merecemos. Ele não nos ama porque de alguma forma fizemos coisas boas. Ele nos ama porque Ele é o amor. Quem ama conhece a Deus. E nós precisamos ser amados tanto quanto amar.